Leitura devocional, De 1 Samuel, capítulo 26, verso 1. E vieram os ifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: Não está Davi escondido no outeiro de Raquilá, defronte de Gesimom? Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zife, e com ele 3.000 homens escolhidos de Israel, a buscar Davi no deserto de Zife. E acampou-se Saul no outeiro de Raquilá, que está defronte de Gesimom, junto ao caminho. Porém, Davi ficou no deserto e viu que Saul vinha seguindo no deserto. Esse capítulo 26, ele também tem referência no 24. É possível que seja a mesma história contada de uma forma diferente. Continuando. Então, aí Davi sabia que Saul estava seguindo, né? Verso 4, pois Davi enviou espiões, e soube com certeza que Saul tinha vindo. E Davi se levantou e foi ao lugar onde Saul se tinha acampado. Viu Davi o lugar onde se tinha deitado Saul e Abner, filho de Ner, capitão do exército, e Saul estava deitado dentro do lugar dos carros e o povo estava acampado ao redor dele. E dirigindo-se Davi a Emelec, o Eteu, e a Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, disse: Quem descerá comigo a Saul ao arraial? E respondeu Abissai: Eu descerei contigo. Foram, pois, Davi e Abissai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo dentro do lugar dos carros, e a sua lança estava fincada na terra à sua cabeceira, e Abner e o povo deitavam-se ao redor dele. Então disse Abissai a Davi: O Eterno te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança de uma vez na terra, e não o ferirei segunda vez. E disse Davi a Abissai: Nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido de Arruá e ficou inocente? Disse mais Davi: Vive Arruá, que Arruá o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. Veja que aqui Davi já entrega nas mãos do Eterno e meio que faz uma profecia, né? Como nós veremos nos capítulos seguintes. E ele continua dizendo: Yahuá me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido de Yahuá. Agora, porém, toma a lança que está à sua cabeceira e a bilha d'água e vamos-nos. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha de água da cabeceira de Saul e foram-se. E ninguém houve que ouvisse, nem que o advertisse, nem que acordasse, porque todos estavam dormindo, porque da parte de Arruá, do Eterno, havia caído sobre eles um profundo sono. E Davi, passando ao outro lado, pôs-se no cume do monte ao longe, de maneira que entre eles havia grande distância. E Davi bradou ao povo e a Abner, filho de Ner, dizendo: Não responderás, Abner. Então Abner respondeu e disse: Quem és tu que bradas ao rei? Então disse Davi a Abner: Porventura não és homem? E quem há em Israel como tu? Por que, pois, não guardastes o rei teu senhor? Porque um do povo veio para destruir o rei, o teu senhor. Não é bom isso que fizeste. Vive Yahuá, que sois dignos de morte, vós que não guardastes a vosso senhor, o ungido de Yahuá. Vede, pois, agora onde está a lança do rei e a bilha de água, que tinha sua cabeceira. Veja que aqui Davi está defendendo Saul, né? Mesmo Saul perseguindo, Davi está honrando Saul. É uma coisa pessoal dos dois. E Davi, de alguma forma, ele aqui está mostrando gratidão, mesmo que Saul estivesse sendo movido por inveja, né, e por sentimentos ruins contra Davi. O povo gostava de Saul. Saul não era um rei perverso, o problema dele era com Davi.
né? E com o Eterno por causa da desobediência. Mas ainda assim, Davi procedeu de forma benigna com Saul. 17. Então conheceu Saul a voz de Davi e disse: Não é esta a tua voz, filho meu Davi? Disse Davi: É minha voz, ó rei, meu senhor. Disse mais: Por que persegue o meu senhor tanto o seu servo? O que eu fiz? E que maldade se acha nas minhas mãos? Ouve, pois agora te rogo, rei meu senhor, as palavras de teu servo. Se Yahuá te incita contra mim, receba ele a oferta de alimentos. Se, porém, são os filhos dos homens, malditos sejam perante Yahuá, pois eles me têm expulsado hoje para que eu não tenha parte na herança de Yahuá, dizendo: Vai, serve a outros deuses. Agora, pois, não se derrame o meu sangue na terra diante de Yahuá, pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Aqui, Davi pode estar dando um indício, de que o que ele devia estar pensando a respeito, dessa rivalidade que Saul estava tendo com Davi. Ele não sabia se era o Eterno ou se eram pessoas que estavam incitando Saul contra ele. Mas nós sabemos, pela leitura do testemunho, que era do coração mesmo de Saul. E aí, você vê que Davi aqui também diz que o povo estava incitando também, dizendo: vai, serve outros deuses. Você vê, eram duas pessoas tementes ao Eterno, e o povo estava com Saul e estava mandando Davi servir outros deuses, Se a gente fosse trazer para um contexto de hoje, era como se tivessem dizendo que Davi não estava com o Eterno, Ou seja, sempre a mesma coisa, Os verdadeiros estão sempre sendo perseguidos, pelos das tradições. Então, continua, 21. Então disse Saul: Pequei, volta, meu filho Davi, porque não tornarei a fazer-te mal. Porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos, eis que procedi loucamente e errei grandissimamente. Veja que, mais uma vez, conforme o capítulo 24, a postura de Davi acabou atraindo o arrependimento de Saul. Isso é evidência para nós vermos que uma atitude benigna, pode atrair o arrependimento da outra pessoa, se essa for a vontade do Pai. E continua: Davi então respondeu e disse: Eis aqui a lança do rei, vem cá um dos moços e leve-a. Yahuá, porém, pague a cada um a sua justiça e a sua lealdade, pois Yahuá te entregou hoje na minha mão, porém não quis estender a minha mão contra o ungido de Yahuá. E eis que, assim como foi tua vida hoje de tanta estima aos meus olhos, assim seja a minha vida de muita estima aos olhos de Yahuá, e ele me livre de toda a tribulação. Olha que legal. Aqui, Davi deixa bem claro que toda a beneficência que ele faz não é para alcançar favor de Saul, mas para alcançar o favor do Eterno. E mesmo que o Eterno tenha dado toda aquela situação onde ele poderia ter matado Saul, ele não fez. Como se fosse, uma prova mesmo. O Eterno, às vezes, ele nos coloca em situações onde nós devemos agir conforme a palavra, e não conforme a situação favorável, Devemos sempre estar pensando nisso. E aí, para finalizar, então, Saul disse a Davi: Bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás e também prevalecerás. Então Davi se foi pelo seu caminho e Saul voltou para o seu lugar. Então, veja aqui,
Saul abençoando Davi. Saul, que estava com o coração invejoso, estava cheio de ira, estava querendo matar Davi, perseguir Davi. Diante de toda essa situação, diante da humildade de Davi, no final, né, mostrou palavras de arrependimento e ainda por cima abençoou Davi. Então, que isso nos seja de testemunho, né, para ver que o Eterno, ele nos honra até pelos nossos inimigos, né, quando nós estamos andando alinhados com a vontade dele, né, coisa maravilhosa isso. Bom, aqui termina a leitura devocional do capítulo 26.